Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um Teologia de Segunda. Sou o pastor Nandão da Igreja Evangélica Projeto Casa do Pão. Hoje eu vim compartilhar com vocês um versículo que se encontra no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 8, no versículo 45, que diz assim: "Quem tocou em mim?", perguntou Jesus. Como todos negaram, Pedro disse: "Mestre, a multidão se aglomera e te comprime." Jesus estava indo a caminho da casa de Jairo. Jairo, a Bíblia vai dizer que era um dirigente da sinagoga, era um dos principais ali da sinagoga. E a Bíblia vai dizer que a multidão estava se aglomerando e comprimindo Jesus. A multidão apertava o mestre, porque a fama de Jesus nesse momento já o precedia. Jesus já curava, Jesus já expulsava demônios, Jesus acalmava a tempestade, Jesus já tinha chamado os discípulos para andar junto a ele. Então a fama de Jesus estava se espalhando por toda a Galileia, por toda a Judéia, ali por todos os territórios de Israel. Então agora onde Jesus chegava, a multidão ia atrás. Queria ouvir falar dessa grande novidade. Quem é esse tal Jesus que tem trazido boas novas para nós? Será que esse tal Jesus realmente é o prometido Filho de Deus? Ou é só mais um de tantos Cristos que se intitularam Cristos e passaram por aqui? Então as pessoas estavam ansiosas por ver Jesus. E sempre quando Jesus chegava mais próximo a elas iam até Jesus. Muitos acompanhavam Jesus de cidade em cidade pelo caminho. E Jesus está ali, tinha um objetivo. Jesus estava ali focado numa situação. Ele ia na casa de Jairo, ter com a filha de Jairo. Jairo era um dos principais da sinagoga. Só que a Bíblia fala que no meio do caminho, uma mulher tocou Jesus. Essa mulher, a Bíblia não dá nome para ela. Essa mulher, a Bíblia só fala que ela tinha uma hemorragia e que já tinha gastado todos os seus bens tentando tratamento e agora não tinha mais nenhuma esperança humana. E é interessante que quando essa mulher toca em Jesus, Jesus logo para aquele cortejo, aquela caminhada e fala: "Quem me tocou? Alguém me tocou?" E aí Pedro, sempre o Pedro fala: "Senhor, mestre, como que o Senhor pergunta quem te tocou? A multidão está te tocando desde o início da caminhada. E agora o Senhor pergunta quem te tocou?" Mas Jesus naquele momento queria falar que alguém tinha tocado nele diferente. Porque naquele momento tinha saído virtude. Mas o que eu quero compartilhar com vocês hoje é sobre um Jesus que se permite ser tocado pela multidão. É um Jesus que tinha um objetivo, tinha um plano. Ele queria chegar na casa de Jairo e no desenrolar da história você vai ver que ele não precisa nem chegar. No meio do caminho chega a notícia que a menina morreu e ele fala: "Jairo, vai que a sua filha está bem." Mas Jesus tinha um objetivo: curar a filha de Jairo. E esse objetivo de Jesus não é interrompido nem pela mulher do fluxo de sangue, nem pela multidão. Os planos de Deus não são interrompidos em nenhum momento. Os planos que Deus tem para a sua vida vão se concretizar. Mas ainda assim, mesmo Jesus indo até a casa de Jairo, tinha um caminho a ser seguido. Ele se permitiu ser tocado pela multidão. Esse é o Jesus que a gente entende. Esse é o Jesus que a gente lê na Bíblia. Não é um Jesus que participa de comícios com lugares específicos. Não é um Jesus que quando chega busca o setor VIP. Não é um Jesus que quando chega com segurança e não permite ser tocado. É um Jesus que está no meio do povo, é um Jesus que está no meio da multidão e além. É um Jesus que se permite ser tocado pela multidão. Às vezes nós estamos olhando um Jesus que vem com a sua glória,
resgatar a sua igreja, isso não é errado, legal, mas nós temos que lembrar que Jesus, ele também é muito simples. Esse Jesus que se apresenta a mim e a você na palavra, é um Jesus que caminha no meio da multidão e que, além disso, é um Jesus que se permite ser tocado pela multidão. Aí você vai falar, mas pastor, a multidão estava tocando em Jesus desde o início e só uma foi abençoada. Sim, porque essa tocou nele de forma diferente. Essa tocou nele crendo, essa tocou nele de forma diferenciada, tocou nele com fé. Mas perceba que todos que chegaram até Jesus, Jesus permitiu que tocasse. Meus irmãos, toque em Jesus. Jesus está no meio da gente, esperando ser tocado por mim, ser tocado por você. É claro que existem toques diferentes. Toques como o da mulher do fluxo de sangue. Toques que liberam virtude. E eu peço a Deus que o meu toque seja sempre esse. Mas ainda que meu toque não seja um toque que faça sair virtude do Mestre, só estar perto e só estar tocando nele, para mim já está bom. Para mim já é algo fantástico. Para mim já é algo sensacional. Eu estou relacionando com Jesus, eu estou tocando em Jesus. Perceba que talvez esses outros que estavam tocando em Jesus só queriam se relacionar, não queriam virtude. Talvez não precisassem de virtude, precisavam só da presença. Tem dia que a gente só precisa da presença. E quando a gente só precisa da presença, Jesus permite que a gente toque nele. Mas quando a gente precisa da virtude e toca com muita fé, toca diferenciado, além dele permitir ser tocado, ele ainda libera a virtude. Olha que Deus maravilhoso. Olha que Jesus especial. É o Jesus que Jairo convida para ir na sua casa e ele aceita o convite. É um Jesus que quando alguém toca nele precisando de virtude, libera a virtude. Mas também é um Jesus que quando está no meio da multidão e essa multidão apenas quer contato, apenas quer intimidade, apenas quer estar na presença, é um Jesus que respeita isso também e permite ser tocado. Então, às vezes, a gente chega em Jesus querendo tocar de maneira diferenciada para que a virtude saia. E como eu já falei, eu peço a Deus que meu toque seja esse, a maioria das vezes, porque eu sempre preciso de virtude de Jesus, sempre preciso de um favor do Mestre. Mas tem dia que a gente chega e quer tocar Jesus só por tocar. A gente quer tocar em Jesus só por estar junto dele. E nesse dia, ele também se permite ser tocado. O que eu quero que você entenda é, o Jesus da Bíblia, o Jesus que a gente prega, o Jesus que se apresenta a mim e que nesse momento se apresenta a você, é um Jesus que vai na sua casa, é um Jesus que libera virtude e é um Jesus que permite ser tocado por todos aqueles que diante dele chegar. Toque em Jesus, meu irmão. Relaciona com Jesus. Jesus está no meio do povo, Jesus está no meio da multidão, Jesus está relacionando. O evangelho proposto por Jesus é um evangelho relacional, onde Jesus relaciona comigo, onde Jesus relaciona contigo, onde Jesus entra na tua casa, ceia, faz morada, libera virtude e tem comunhão. Que Deus abençoe a sua vida. Continue acreditando que é possível estar com Ele e tocar nele. Sou casa de Deus, casa do Pai, abandono o pecado, sendo pecado.